Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. A Bíblia conta a história de Dorcas lá em Atos capítulo 9, a partir do verso 36, vai dizer que ela era uma discípula de Jesus, uma mulher que costurava, fazia roupas, generosa, muito caridosa, mas ela ficou doente e morreu. Assim que ela morre, a Bíblia vai dizer que o seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. E nessa ocasião, Pedro estava numa cidade próxima. E assim que eles souberam que Pedro estava por perto, pediram para chamá-lo com urgência. Assim que Pedro chega na casa, ele é levado até o quarto onde Dorcas estava, morta ali em cima da cama, e as viúvas daquele lugar começaram a chorar e a mostrar para Pedro os vestidos que Dorcas costurava, aquele momento bem comovente. E algo me chamou a atenção nesse milagre e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz um breve resumo aqui dessa história. Ela tem um final feliz e nós vamos caminhando para este lugar, mas antes eu quero dividir algumas coisas que me chamaram a atenção. Bom, primeiro, a fé dessas pessoas foi algo lindo de se ver. Por quê? Dorcas havia morrido e eles não a sepultaram imediatamente. Pelo contrário, lavaram o corpo dela, colocaram ela ali em cima da cama, provavelmente crendo que ela seria ressuscitada. E como isso pode servir para os nossos dias? Eu quero te fazer uma pergunta. O que está morto aí na sua casa? É o seu casamento? É a sua saúde emocional, mental, espiritual? É a sua vida financeira? É um filho que está se perdendo? O que está morto, o que está morrendo aí dentro da sua casa? Geralmente quando a gente se depara com a morte, o normal de se dizer é: acabou. Era para ter vindo somente até aqui, não tem como continuar mais porque não existe vida. E você pode às vezes olhar para alguma situação da sua vida que está morta e dizer: acabou, não tem como lutar, não tem mais o que fazer, este é o fim. E infelizmente nós estamos vivendo uma geração que desiste muito fácil. Lidar com a dor, lidar com a espera, lidar com vamos tentar mais uma vez, tudo isso é muito difícil hoje em dia. Eu vejo que as pessoas, elas são muito frágeis também. Não estou dizendo que é ruim mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, ser vulnerável, mas eu estou dizendo que elas são frágeis diante de situações em que elas não querem lutar, elas não querem persistir. E muitas vezes você vai olhar, por exemplo, para um casamento, um exemplo, um casal que vive bem, provavelmente sofreu muitos desafios e tiveram que lidar com várias angústias, momentos bons e ruins para chegarem aonde estão. Mas hoje, quando um casal enfrenta um desafio, a primeira coisa que eles fazem é: tá morto, vamos enterrar. Não tem mais o que fazer. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo aqui com este milagre. Pra gente não correr imediatamente para tentar enterrar aquilo que morreu, mas colocar a nossa fé em ação, assim como essas pessoas fizeram. Olha, vamos lavar o corpo e vamos chamar alguém que pode ajudá-la a ter vida novamente. Então, o que nós estamos fazendo diante de situações que nós olhamos e falamos: não tem mais jeito? Você já está correndo imediatamente para enterrar ou você tem reunido forças para buscar ajuda no lugar certo? Vamos continuando que a gente ainda tem muita coisa para aprender. No capítulo 9, verso 40, vai dizer que Pedro mandou com que todas aquelas pessoas saíssem do quarto. O quarto estava muito movimentado, aquelas pessoas estavam chorando, aquelas mulheres. Então ele pede para que todos saiam. E aí é muito interessante observar isso, que existem milagres que vão acontecer longe dos holofotes. Muitas vezes o Senhor vai nos levar para um lugar distante, secreto, como ele fez com a cura daquele cego. Pega ele pela mão e leva para fora do povoado. Como ele curou também a filha de Jairo, deixou só algumas pessoas ali. Porque dependendo de quem está do seu lado, vai só te atrapalhar. Você está buscando os céus, você está buscando uma ajuda de Deus e Ele está te enviando palavras pontuais para trazer a sua cura, o seu milagre. Mas tem pessoas que ficam ali, os pessimistas, né? Ai, não vai dar certo. Ai, se fosse você, eu desistir. Enterra esse corpo logo. Então, muitas coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, relacionadas à cura, à transformação, vão acontecer longe da multidão, da plateia, dos holofotes. Por isso ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao seu Pai que está em secreto, que vem em secreto. E o seu Pai que está lá no secreto te recompensará. Só você e Deus. E aí depois Pedro faz mais algumas coisas. Depois que ele tira
as mulheres do quarto, né, para chamar um pouco do silêncio, para eu tentar concentrar aqui os meus pensamentos, porque tá muito barulho, muita coisa acontecendo. Ele se ajoelha e ora. Ainda no verso 40 vai dizer isso. Depois ajoelhou-se e orou. Quando a gente olha as histórias da Bíblia, vários milagres que aconteceram, muitos deles foram assim: levanta e anda. O senhor levantou e andou. Não precisou de todo esse processo de tirar as pessoas, de ajoelhar, de orar, mas isso mostra que Deus ele tem uma forma diferente de lidar com cada pessoa, com cada situação. Então nunca vai ser uma regra. O que vai acontecer com você talvez vai ser diferente do que vai acontecer comigo, mas é legal ver que Deus ele nos chama também para responsabilidade. Ele tá fazendo um milagre, mas ele tá nos chamando para responsabilidade. Como Jesus, que curava um paralítico e falava assim: olha, levanta, pega a sua maca e ande, volta para os seus. Quando ele expulsa também os demônios do gadareno, e aquele homem ele ficou liberto, e a Bíblia diz que ele queria seguir Jesus, mas Jesus falou: não, você vai voltar para sua casa. Ou seja, ele cura, mas também nos chama para responsabilidade. E quando Pedro se ajoelha e ora, ele está tendo ali uma ação no mundo espiritual. Antes de falar com as pessoas, eu quero falar com Deus. E aí logo em seguida ele se vira para a mulher e diz assim: Tabita ou Tabita. Gente, eu tenho dificuldade com as pronúncias. Na minha cabeça era Tabita, porque não tem o acento no A, mas eu vi várias pessoas falando Tabita, mas isso aí não tem problema. Ele diz: levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Gente, quando Pedro ele diz para ela levante-se, ele tá dando uma ordem. E isso fala também do que nós estamos falando. Quando nós olhamos para Provérbios, que vai dizer assim, que na língua há o poder da vida e da morte, gente, isso é muito real. Você pode ver que palavras podem levar pessoas à morte. Pessoas que tiram suas próprias vidas porque não aguentam a pressão das palavras. Falam na cabeça dela. Assim como as palavras também podem trazer vida. Quando você elogia, quando você afirma, quando você edifica, você está trazendo palavras de vida para essa pessoa. Então, o que tem saído da nossa boca? Jesus disse assim, que a boca fala do que está cheio o coração. E quando você para ver uma postagem aqui na internet, que você vai abrir os comentários, meu Deus, os dedos ali que estão digitando as palavras estão revelando o que está no coração de muitas pessoas. E aí, quando você vê uma multidão de comentários, são poucos os comentários positivos que talvez estão trazendo palavras de vida para aquela pessoa. A maioria tá ali falando coisas que muitas vezes elas nem sabem, estão julgando uma situação que muitas vezes elas nem conhecem. Então, um comentário maldoso vai falar mais sobre a pessoa do que quem tá sendo o atacado, não é? Então, o conselho que eu posso te dar hoje é: nutra os seus pensamentos, a sua mente, o seu coração com coisas boas, coisas que vão edificar. Filipenses 4:8 vai dizer assim: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E é assim que a Bíblia nos ensina como dirigir os nossos pensamentos. Lá em Provérbios 4 também, se eu não me engano, no verso 22, vai dizer assim: tome cuidado com os seus pensamentos, porque eles vão dirigir a sua vida. Uma outra versão mais conhecida diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, dele procede as fontes da vida. E essa é uma verdade. Quando nós estávamos na luta do diagnóstico da nossa filha, o meu marido reagiu de uma forma totalmente diferente da minha. Ele sofreu muito, ele ficava pensando sempre o pior, sabe? Ele ia lá no fundo e pegava as piores coisas, e eu não. Eu sempre pensava o melhor. E aí, com isso, a diferença: ele não dormiu por vários meses, preocupado, triste, desenvolveu muita queimação no estômago, sabe? Ficou todo descompensado, desregulado. E eu, gente, eu dormia. Tive a minha vida tranquila, a minha vida normal. Claro que eu tive meus dias de angústia e muitas vezes eu engoli as minhas emoções, mas ainda assim não me roubou o sono, não tirou a minha paz,
porque eu sempre tentava pensar no melhor. E eu não vou dizer pra vocês que é porque eu sou uma pessoa positiva, que é porque a força do pensamento positivo, mas é a força de crer no poder da palavra, de meditar e entender que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, de que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, de entender que Ele é o meu protetor, o guarda de Sião que não cochila, que nunca dorme. É ter os seus pensamentos firmados na palavra do Senhor. Esses dias eu peguei um vídeo aqui no YouTube, estava assistindo um vídeo aleatório que apareceu aqui pra mim. Era um vídeo totalmente contrário à palavra, aquilo que nós cristãos acreditamos. Eu comecei a pensar, poxa, de tudo ela não tá errada, e comecei, sabe, a meditar sobre aquilo, a querer ajustar a minha vida àquilo que ela estava dizendo. Até que, na hora de dormir, peguei a minha palavra, peguei a Bíblia e fui meditar na palavra, que é um hábito que eu estou desenvolvendo, que é começar o meu dia com a palavra e terminar o meu dia com a palavra, porque eu percebi que isso estava influenciando muito na minha noite, as coisas que eu ficava pensando. Por exemplo, se eu finalizar o meu dia assistindo uma televisão ou mexendo no celular, eu vou ficar com o meu cérebro ainda conectado nisso, parece que eu sonho com aquilo. Então eu falei, eu vou terminar o meu dia meditando na palavra. E é aquele versículo, né? Nesta lei eu medito de dia e de noite. E aí eu peguei a Bíblia para ler e o Espírito Santo ministrou meu coração para ler Provérbios 24, do verso 1. E lá vai dizer assim: não tenha inveja dos ímpios e nem imitem a sua conduta, porque o seu coração é maldoso, eles só pensam mal, eles só maquinam o que é perverso. E aí eu senti Deus me chamando de volta. E aí depois eu fui meditar em Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso mesmo, muitas coisas que são pregadas no mundo de hoje vão totalmente contra aquilo que os céus acredita. E aí a gente precisa fazer uma escolha. Quem você vai obedecer? Quem você vai seguir? E eu escolho andar com Deus, e andar com Deus é estar na contramão. Bom, então assim que Pedro deu essa ordem, levante-se, ela senta, olha para ele, e no verso 41 diz que Pedro tomou-a pela mão e a ajudou a pôr-se em pé. Isso se aplica às nossas atitudes, como nós estamos agindo, porque aqui nós aprendemos a tirar as vozes, os olhares da multidão, a entrar no secreto, orar, dar ordem no mundo espiritual e logo em seguida agir. Eu penso muito sobre isso, porque muitas pessoas vão à igreja e elas oram, jejuam, leem a Bíblia, mas as suas atitudes não condizem em nada com o verdadeiro cristão. Eu, quando eu era mais nova, eu fui numa loja e a vendedora lá da loja me fez passar muita raiva. Ela foi grossa, sem educação comigo, me tratou super mal. Eu tô deixando claro que eu era bem nova, porque hoje eu não faço isso, mas eu era bem nova na época. Eu, na minha fúria e imaturidade, eu fui conversar com uma amiga, e essa amiga minha, ela trabalhava num caixa de um supermercado. E eu fui lá no mercado, acho que eu fui comprar alguma coisa, enquanto eu tava passando no caixa, eu fui conversando com essa amiga minha. E eu tô assim, porque eu vou lá conversar com o patrão dessa fulana e vou pedir pra ele demitir ela. E, sabe, toda nervosa e falando alto pra todo mundo ouvir. Aí tinha uma mulher atrás de mim na fila e ela era crente, ela falou assim comigo: irmã, pelo amor de Deus, não fala isso não. A gente tem que orar pra ela aceitar Jesus, pra ela conhecer a Cristo, ter a vida transformada. Gente, eu fiquei tão constrangida, envergonhada com a minha atitude, e foi tão bom essa mulher ter falado isso pra mim. Ela me corrigiu ali também na frente de todo mundo. Eu fiquei envergonhada, calei a minha boca e aprendi uma lição nesse dia. Isso foi tão importante, gente, pra mim, pra exercer esse olhar de misericórdia. Sim, eu tava assim no meu direito, eu fui destratada ali como cliente, mas e como cristã? E claro, eu não concordo com essa coisa de que o cristão tem que ceder pra tudo, tem que ser os bonzinhos maravilhosos, e aí muitas pessoas passam às vezes a gente pra trás porque acham assim, é porque ele é crente, vai perdoar, vai ficar tudo de boa. Não, a gente tem que ter sabedoria pra entender as situações, mas ali naquele momento, eu sendo jovem, eu achei legal essa forma como essa mulher me corrigiu. E é isso que tem faltado tanto, gente, pra nós hoje, mulheres sábias,
que vão nos orientar segundo a palavra. A Bíblia vai dizer isso, que as mais velhas ensinem as mais novas, mas hoje tá tão difícil. As mais velhas, meu Deus, só Jesus Cristo para ter misericórdia. Bom, então essa atitude de Pedro de estender a mão, de ajudar ela a se levantar, vai trazer isso para os nossos dias de hoje, através das nossas atitudes, como nós agimos no corpo de Cristo, como nós tratamos o outro. Nós estamos ajudando essa pessoa a se levantar ou pegando a pá com terra para acabar de enterrar? Qual tem sido a nossa atitude para com o outro, como cristãos? Isso aí é uma coisa que nós precisamos pensar muito. Lá no verso 42, vai dizer que esse fato se tornou conhecido em toda a cidade e muitos creram no Senhor. Então, para a gente finalizar o vídeo, o que eu quero dizer é que muitas angústias, muitos sofrimentos, áreas mortas das nossas vidas que serão ressuscitadas, tudo isso acontece para que muitos creiam no Senhor. E a verdade é que talvez hoje você está orando, você tem alguém aí como seu alvo de oração para que Cristo faça uma transformação na vida dessa pessoa, mas enquanto isso você está sendo alvo de Deus. Então essa é a verdade, gente. Enquanto você clama por alguém, você levanta de madrugada para orar pedindo ao Senhor, transforma essa vida, o Senhor tá, que maravilha, viu? Porque o meu alvo aqui é você. Eu quero te transformar. E tudo isso para que muitos creiam nele. Então que essa palavra te traga esperança para que você continue crendo que o Senhor é aquele que pode ressuscitar. Áreas que estão perdidas, que estão mortas na sua vida, com falência, o Senhor é aquele que pode ressuscitar. Mas Ele te chama para participar desse milagre, para você calar as vozes externas, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, lançar palavras de vida e ter atitudes que revelam o caráter de Cristo. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De verdade, eu desejo que tudo que foi falado que traga muita clareza para os seus dias, para a situação que você tem vivido, de angústia, de aflição, de lidar com o corpo morto. Não seja apressada em enterrar. Mas assim como Pedro, seguindo tudo isso daqui que nós fomos conversando durante esse vídeo, que o Espírito Santo te dê muita sabedoria e você pode ter certeza que Ele está contigo e Ele vai te ajudar. Então, compartilhe esse vídeo, manda para alguém que precisa muito ouvir essa palavra. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nenhuma novidade. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!